dar início a um estudo extremamente importante, de cunho estreitamente judaico. Nós vamos falar sobre Mashiach, e o propósito do nosso estudo, ele não é provar que Yeshua é o Mashiach. Não entendemos que essa é a necessidade da abordagem do nosso estudo. O nosso estudo simplesmente mostrará que Yeshua, ele é o Mashiach. Nós não vamos verificar, não vamos testar para ver se Yeshua é o Mashiach, em hipótese nenhuma. Nós só vamos confirmar. Nosso estudo é para realmente confirmar de que Yeshua, ele é o Mashiach. Tanto que o tema que nós propusemos em falar é Yeshua HaMashiach, ou Yeshua, ele é o Messias. Tá certo? Para o início do nosso estudo, vamos ler a profecia de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então diz assim a profecia: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que lhe sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, uma coisa que ficará bem explícita para todos os nossos, as pessoas que pesquisam, que verificam o assunto, que são sensíveis à causa, uma coisa que nós vamos observar é que a esperança messiânica, ela é uma esperança que ela consta no Tanar. O Tanar confirma para nós as referências, as abordagens sobre o Mashiach, sobre o Messias, né? Então, quando dizemos que a fé judaica ela é também uma fé messiânica, isso não é estranho a nós, porque o Tanar, ele menciona, ele fala de Mashiach. A Torá fala de Mashiach, né? E fala de onde, de qual dos filhos de Israel Mashiach descenderia, e ele assentaria para sempre sobre o trono de Davi, e estabeleceria o seu reino sobre a casa de Israel e sobre as nações da terra. Então, o próprio Taná assevera para nós a fé e a certeza de que Mashiach, ele já veio, e de que Mashiach também virá em um segundo momento para completar a segunda e última fase de sua missão e de toda a sua existência. A esperança messiânica faz parte do ideal de toda a fé judaica. Haja vista que ela está inserida nos 13 princípios de nossa fé. Então, acreditar no Mashiach é nós asseverarmos, ratificarmos um dos 13 princípios que foram estabelecidos por Shimon ben Maimônides, ou simplesmente Maimônides. Pois sabemos que somente pelo reino de Mashiach é que veremos e sentiremos realmente a paz mundial. Para tanto, entendemos ser importante identificarmos quem de fato é Mashiach, né? À luz da Torá, à luz do Tanar e também à luz dos demais escritos judaicos. Então, é importante para nós identificarmos quem é Mashiach? Sim, é importante. Nós dizemos que tão importante quanto nós acreditarmos na vinda de Mashiach é nós identificarmos quem ele é. E aonde nós vamos encontrar a maior e a mais precisa referência de quem realmente é Mashiach? No próprio Tanar. Nos escritos da Torá, escritos proféticos e demais escritos que compõem o nosso livro sagrado chamado Tanar. Tá certo? Hoje quer fazer uma observação? Confirmando aqui o que fala Miqueias e confirmando também o que fala Maimônides. Então, nós faremos aqui um esforço para harmonizar esse tema, esse assunto, dentro do Tanar e dentro dos escritos judaicos, né? Para nós vermos que a nossa emuná, a nossa fé, ela não está embasada naquilo que muitas das vezes as pessoas nos acusam que nós nos baseamos basicamente nos Ketuvim de Salim. Onde nós temos a prepotência, né, de dizermos que nós abandonaríamos os Ketuvim de Salim. Não, nós não abandonaríamos.
Mas nós temos base suficiente no Tanakh, na própria Torá, e nos escritos profetas, e nos demais escritos judaicos, para nós provarmos que Yeshua é o Mashiach. Então, fica entendido o nosso ponto de vista também, a partir das nossas pesquisas, da nossa percepção desse tema. Exatamente. Bom, para o início do nosso estudo, ou dos nossos estudos que faremos alusindo ao assunto, nós vamos começar pelo Tratado Babilônico, né, do Sanhedrin 98a, né, que é um compêndio judaico, consta no Talmud, e nós vamos falar esse trecho do Talmud, né, do Tratado Sanhedrin 98a. Ele fala exatamente uma referência de Isaías 53. Tá? Não vamos nos ater aprofundadamente em Isaías 53, até porque é um estudo à parte que nós temos sobre Isaías 53, mas vamos falar um pouco sobre ele. Tá? E em contraposição a muitos que interpretam, que afirmam que o judaísmo interpreta Isaías 53 como se referindo ao povo de Israel. Isso não é verdade. A fé judaica, o judaísmo não acredita assim. O que na verdade nós observamos é que alguns do judaísmo acreditam que Isaías 53 se refere ao povo de Israel. Alguns. Não podemos dizer em hipótese nenhuma, como a gente já viu aí, né, inclusive na própria internet, né, depoimentos de rabinos, falar que a fé judaica, que o judaísmo acredita que Isaías 53 refere-se ao povo de Israel. Isso não é verdade. A maior prova está justamente nessa referência que nós vamos ver agora, que é uma das referências que constam em um dos livros mais importantes que nós temos, que é o Talmud, e que vai realmente ratificar, confirmar que a fé judaica ela não é tendenciosa para provar, para mostrar, para confirmar que Isaías 53 se refere ao povo de Israel. Muito pelo contrário. Alguns sábios do nosso povo, né, especificamente os da atualidade, né, na era mais moderna, que acreditam que Isaías 53 se refere ao povo de Israel. Mas se nós formos pegar principalmente os sábios da Idade Média, né, você vai ver que praticamente quase todos eles interpretavam e afirmavam que Isaías 53 era uma profecia messiânica e que, portanto, referia-se a Mashiach, sim. Então, por que eu resolvi fazer essa observação antes de nós entrarmos no assunto? Porque a gente já viu, como eu falei há pouco instante, de que rabinos, né, alguns rabinos aí na internet, afirmando aí que Isaías 53, na visão judaica, se refere ao povo de Israel. Não é verdade, tá? Não é verdade. Alguns rabinos da atualidade interpretam assim, mas os nossos sábios, principalmente os da Idade Média e até anteriores a esse período, eles confirmam para nós que Isaías 53 refere-se sim a Mashiach e não ao povo de Israel. Eu acredito que tentar fazer desse assunto uma unanimidade é muito complicado, se tratando de judaísmo. Esse assunto não é um assunto unânime, não existe uma interpretação. Então nós temos que estar atento à questão tempo, à questão época, à questão dos próprios sábios, que são aquelas pessoas que sempre orientaram o povo de Israel em momentos difíceis, como no avanço, por exemplo, quando houve o avanço ali do islamismo, quando Maimônides se levanta e estabelece os 13 princípios da fé judaica, para justamente fortalecer a alma judaica do nosso povo, e estabelecendo ali os princípios. Então hoje, infelizmente, caro amigo, é difícil a gente ter uma unanimidade dentro desse assunto, mas nós vamos nos ater ao cuidado de provar esse assunto dentro do que diz, primeiramente, Torá, Tanakh e demais escritos, como você está falando aí do Tratado Babilônico, tá? Então, infelizmente, nós não podemos tratar esse assunto como sendo uma unanimidade. Muito, muito perigoso dizermos em nome do judaísmo de uma forma geral. Muito difícil. Exatamente. Então, a gente até acha um pouco maldoso, né,
um pouco maldosa a colocação de se dizer que o judaísmo acredita que Isaías 53 se refere ao povo de Israel. Essa colocação é maldosa, que não é verdade isso. Tá, gente? Não é verdade. O que acontece, como o Rocha acabou de mencionar, acertadamente, que alguns do povo de Israel, dos sábios, interpretam como se referindo ao povo de Israel, né? Mas não é uma unanimidade. E nós vamos ver as referências mais antigas, inclusive no próprio Talmud. Como eu falei, não vamos ver de uma forma aprofundada, porque Isaías 53 é um estudo à parte, e hoje nosso estudo não vai ater especificamente esse tema, vamos só pegar um pouco dele e analisar algumas referências, mas em um outro momento mais apropriado, nós falamos, portanto, de Isaías 53 de uma forma mais aprofundada. Tá? Então, o Tratado de Sanhedrin 98a, disse Rav, o mundo foi criado só para Davi. Disse Shemuel, o mundo foi criado só para Moshe, desculpa. Disse o Rav Yohanan, o mundo foi criado só para o Mashiach. Como se chama o Mashiach? Se chama o leproso da casa dos estudos. Disseram os rabinos, porque disse os escritos, certamente ele levou as nossas enfermidades e sofreu as nossas dores, e nós o reputamos o ferido de Deus e oprimido. Então, essa referência talmúdica, ela se refere a Isaías 53, ou seja, é uma interpretação de que Mashiach, de acordo com Isaías 53, ele cumpriria o seu papel expiatório por nós, carregando sobre si, sobre ele, Mashiach, as nossas enfermidades, as nossas dores, né? E fazendo, que nós vamos ver daqui a pouco, vamos ler alguns textos aí 53, e fazendo o Koran Hashan, ou seja, o sacrifício de expiação por nossos pecados. Então, é um cumprimento dessa profecia. Isaías capítulo 58 e o versículo 3. Que nigzal meetz chaim, mefashá, ami nigalamo, porque foi cortado da terra dos vivos, da rebelião do meu povo, um golpe ele levou. Então, Isaías capítulo 53, versículo 8. Então você observa bem aqui. Fica difícil nós relacionarmos a profecia de Isaías 53 com o próprio povo de Israel, porque está falando que alguém foi tirado da terra dos vivos por causa da rebelião do povo. Como poderia o povo morrer pelo próprio povo? Você vê, por exemplo, no estabelecimento dos Korbanot, ali na Torá, você vê claramente um inocente na figura dos animais que ali são colocados pela Torá, morrendo por pessoas que eram culpadas. Então você sempre vê isso, em se tratando de Korbanot, de sacrifícios, especificamente de Hashem, que é sacrifício pela culpa, pelo pecado. Você vê um inocente morrendo pelo culpado. Você não vê o culpado morrendo pelo culpado. Então Israel, nesse contexto, Isaías 53, ele é o culpado. Esse contexto expiatório. E um inocente sendo tirado da terra dos vivos, né? Nigzal meetz chaim, cortado da terra dos vivos, pelo povo, né? Pelo povo de Israel, né? E os nossos sábios perfeitamente interpretam isso como se referindo ao próprio sacrifício de Mashiach. E o que nos consta é que Israel é um povo eterno, um povo que não pode ser cortado da terra dos viventes, né? Ele não poderia ser cortado. Outra coisa, quem é que levou esse golpe? Quem é que levou esse golpe? O povo de Israel ou aquele sobre o qual cairiam as enfermidades do povo de Israel? Né? Você colocou os tópicos ali, né? De Rav, de Shemuel e de Yohanan. Então, o que o Rav Yohanan ele tenta estabelecer dentro do Talmud é justamente a concepção, a percepção que eles tinham de Isaías 53. Você vê já o versículo 8, né? Então, é interessante esse argumento, que nós entendemos que os sacrifícios que eram feitos eram um inocente pagando pelo culpado, mas nunca um culpado pagando pelo próprio culpado, dele mesmo. Né? Isso é interessante. E justamente a gente vê essa colocação hoje perfeitamente estabelecida nos Korbanot da Torá.
Ou seja, sempre o culpado morrendo por um inocente. E nunca o culpado morrendo por ele mesmo. Isso aí é paradoxal. Né? Isso não enxergamos lógica nisso. Né? Observe que alguém foi cortado por causa do povo. Né? Como nós falamos, como poderia o povo de Israel ser cortado da terra dos vivos, né? Ou ser morto por ele mesmo e pelo seu próprio pecado? Né? Como o Roche bem mencionou, o povo de Israel é um povo eterno. Então, se o povo de Israel cumpre a profecia de Isaías 53, o povo de Israel deixaria de existir, porque ele seria cortado da terra dos vivos. O povo todo morreria, então. E é o que nos consta, né? Baruch Hashem, por isso não aconteceu. Israel está mais vivo que nunca. Antes Israel rai, o povo de Israel vive. Né? As interpretações de Isaías 53 atribuindo-se a Israel, né, foi feita no período da Idade Média, né, dado ao surgimento de várias heresias, principalmente o surgimento da figura do Jesus romano, né, como membro da Trindade. Haja vista que antes disso os rabinos mais renomados acreditavam que Isaías 53 refere-se, portanto, a Mashiach. Tá certo? Então, é um conceito rabínico, é um conceito judaico, se atribuir Isaías 53 a Mashiach. O versículo 10, tá? Vashem Hafetz Dakio, Recheli Hintashim Hasham Nafsho. E o Eterno agradou quebrantá-lo, fazendo enfermar. Recheli, o Chorli, do hebraico, que é doença, enfermidade, né? Fazendo-o enfermar. Quando colocar Hintashim Hasham, quando colocar por oferta, pelo pecado, nafsho, a sua própria alma. Então observe que alguém seria colocado como sacrifício de expiação, que é o sacrifício de Hasham, que é uma das modalidades sacrificiais que nós encontramos na Torá, essa modalidade de sacrifício ela é feita pelas culpas de alguém, né? Então alguém que seria se enfermaria por causa disso, né? Porque sobre ele cairiam as nossas culpas, as nossas transgressões, e ele seria colocado então pela oferta dos pecados através da sua própria alma, através da sua própria vida, né? Então verá a sua semente, prolongará os seus dias, e o deleite do Eterno pela mão dele prosperará, né? E aí vem sempre o questionamento: como pode o povo de Israel colocar por oferta pelo pecado a alma do próprio povo de Israel, né? Ou seja, o povo de Israel morreria por si mesmo para realizar isso? É o que nós já bem acentuamos, né? Então, Isaías 53, entendemos, convergimos com muitos sábios da antiguidade de que se refere a Mashiach, porque não poderia o povo de Israel colocar o povo em si, todo o povo em si, colocar as suas almas, né, como sacrifício de Hasham pelo próprio povo, senão o povo deixaria de existir. Entendemos que se o povo de Israel cumprisse a profecia de Isaías 53, o povo de Israel deixaria de existir, porque o povo seria colocado como sacrifício, e o sacrifício aqui é de Hasham, é um sacrifício de morte, né? Um inocente morrendo pelo culpado. Então o povo deixaria de existir, porque o povo morreria, né? Então você vê, você que é um estudante, assim como nós também somos estudantes, somos observadores, você nota bem que é um paradoxo que aqui se estabelece, tá certo? Além do mais, o termo Hasham, colocado como oferta pelo pecado, como expiação, aparece, como nós falamos na Torá, em Levítico, Vaikra, né, capítulo 14, versículo 21, referindo-se à oferta de expiação pelo pecado. Ou seja, Mashiach, em sua primeira manifestação como Ben Yosef, faria expiação pelo pecado do seu povo. Tá certo? Isaías capítulo 53, versículo 9 ao 12. Seu túmulo foi feito dos malévolos, e sua tumba foi feita pelos poderosos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentira em sua boca, contudo aprove ao Eterno, oprimido para atestar se sua alma se ofereceria como restituição, para que pudesse ver prolongados os dias da sua semente, e sentir prosperar por seu intermédio os desígnios do Eterno.
Ele percebeu o propósito, aceitou o sofrimento de sua alma. Por essa compreensão, fez reconhecer o justíssimo perante todas as nações, suportando as iniquidades dela. Por isso as nações separarei para ele uma porção de entes poderosos, receberá despojos, porque expôs a sua alma à destruição, e se deixou enumerar entre os transgressores, pois mesmo suportando os pecados de tantos, intercedeu pelos próprios transgressores. Ou seja, gente, a gente observa claramente que um inocente, ele foi colocado como expiação por muitos culpados. E nós entendemos, os nossos sábios nos ensinam, que esse inocente, ele foi Mashiach, né? Porque você observa bem, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentira em sua boca, ele se colocou para isso. E você vê que Israel cometeu algum tipo de violência, algum tipo de mentira. Mentiras saíram da boca do povo de Israel? Sim. Várias vezes o nosso povo, infelizmente, ao longo de toda a sua história, eles cometeram algum tipo de desvio, algum tipo de pecado. E esse aqui de Isaías 53 era um que não praticou violência e não se viu mentira em sua boca. Então não pode ser o povo de Israel. Porque o povo de Israel praticou violência em algum momento, e o povo de Israel em algum momento também praticou mentira, utilizou de palavras mentirosas. Então esse não pode ser, em hipótese nenhuma, o povo de Israel. Tá certo? Esse aqui tem que ser um outro ser justo, que foi colocado nessa condição, e entendendo, de acordo com os nossos antigos sábios, que esse aqui é o Mashiach. Certo? Pode falar. Você vê que ele intercedeu pelos transgressores, né? Quer dizer que não por ele mesmo, mas pelos transgressores. Em outra parte ele fala que ele expôs a sua alma à destruição. Ele expôs a sua alma à destruição e depois intercedeu pelos transgressores. Você vê que os nossos sábios da Idade Média, eles tiveram essa percepção, né? Eles entenderam que não se referia a Israel, mas se referia a alguém que deveria passar por toda aquela provação, por todo aquele sofrimento, expondo a sua alma até mesmo à morte, e depois intercedendo pelos transgressores, quer dizer, amando a causa de um povo, intercedendo pelo povo, para que esse povo não fosse destruído, né? Mostrando que Israel sempre, em muitos momentos, ele pecou sim, e chegou o momento de o Eterno providenciar um intercessor pelo povo, que oferecesse a sua alma primeiramente pelo povo, pelo seu povo. Então, nós ficamos com a opinião dos sábios, porque a opinião desses sábios da Idade Média, elas combinam, né? Elas coincidem, elas convergem, né? Com o que diz as profecias. Correto. Portanto, Isaías 53 não pode se referir ao povo de Israel, e sim a Mashiach. Zohar, página 199. Há um Davi celeste, assim como terrestre. Quando Deus quer mostrar clemência ao mundo, ele olha para esse Davi, e seu rosto se torna iluminado. Este, por vez, ilumina o universo e dá vida ao mundo. A beleza deste Davi infunde brilho a todos os mundos. É devido ao mérito deste Davi que o amor e a misericórdia despertam em todos os degraus da hierarquia celeste. É assim, e é com esse Davi que Deus deseja estar unido, e de quem ele diz: observai a fragrância de meu filho, é como a de campo que foi abençoado no momento da aparição do Mashiach, filho de Davi. Muitos sinais e maravilhas serão manifestos, e muitos milagres ocorrerão. Isso aqui está no Zohar, tá, gente? Que é um dos nossos livros, nosso livro judaico, né? Compõe, é uma literatura importantíssima dentro de todo o nosso compêndio de ensinamentos, né? De Shimon Bar Yochai, né? E que justamente vai tratar dessa observação, né? Confirmando de que quando Mashiach ele se manifestasse, muitos sinais e maravilhas seriam manifestos, seriam feitos, muitos milagres, muitos fenômenos aconteceriam, né? E nós vimos que isso aí
não só pelos Ketuvim de Tsarim, nós confirmamos isso, mas vários outros historiadores contemporâneos ou pós-contemporâneos a Yeshua, com um intervalo de tempo muito pouco, a exemplo de Flávio José, né, que ratificam, que confirmam, né, os fenômenos sobrenaturais que que Yeshua, o Mashiach, ele fez, os sinais. Né? É dito que Flávio José conheceu discípulos que conheceram Yeshua pessoalmente, né, que seguiram Yeshua, e eles confirmaram para Flávio José, que é um historiador judeu, né, justamente falando dos sinais, das curas, dos prodígios que aquele homem fez, né, confirmando que os escritos do Zohar, aqui de Shimon Bar Yochai, ele fala para nós, de que quando Mashiach aparecesse, muitos sinais, muitos prodígios certamente ocorreriam. E nós vimos isso acontecer na vida de Yeshua, né? Um homem que andou sobre as águas, que tinha um completo domínio sobre a natureza, né? Você vê que ele em certa ocasião ele mandou que a tempestade cessasse, a fúria do mar cessasse. Então, somente um homem na condição de Mashiach, como foi Yeshua, poderia fazer o que ele fez, os fenômenos que ele fez, que é uma referência que encontramos de Mashiach, que está dentro do próprio Zohar. Não estamos aqui falando dos Ketuvim de Tsarim, apenas estamos reforçando alguns fatos e acontecimentos da vida de Yeshua que são mencionados nos Ketuvim de Tsarim e que são ratificados por Flávio José e outros historiadores, judeus ou não judeus, contemporâneos a Yeshua ou não, mas que ratificam que realmente Yeshua ele fez grandes sinais, grandes prodígios. Né? Ainda no Zohar, na página 201, no paraíso há um palácio conhecido como paraíso dos enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os a se apossarem dele. Fazem isso, e o Messias sofre todos os castigos que Israel merece. Se o Messias não tivesse tomado sobre si os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta o sofrimento de toda a humanidade. Há pouco nós vimos no Talmud, no Tratado de Sanhedrin. Agora nós estamos vendo em outro livro judaico, Zohar, confirmando exatamente a passagem da de Isaías 53. Ou seja, se o Messias, se Mashiach, não tivesse carregado sobre si todos os nossos sofrimentos, né, as nossas iniquidades, né, ninguém mais poderia fazer isso. Somente o Messias pôde e realmente ele fez isso. E é interessante observar que até mesmo o sofrimento do povo de Israel, sofrimento muitas das vezes merecido pela rebeldia, pela rebelião, pela quebra da Torá, e você vê que o Eterno ele aciona o Mashiach para que o povo de Israel não seja destruído. A carrada de Israel poderia ser destruída, mas por causa do Mashiach, ele pega para si o sofrimento do povo, ele passa por esse sofrimento, de queda também o sofrimento da humanidade, e uma coisa importante, ele convida os enfermos a tomar posse dele. Como assim? Como entender isso? Ele chamar os enfermos na dimensão em que ele se encontra, e ele pedir para os enfermos tomar posse dele, ou seja, tocarem nele, passar para ele o sofrimento. É isso que eu consigo entender, a maneira como eu consigo entender, né? O que diz aqui o Zohar, na página 201. Então, gente, nós tiramos a seguinte conclusão: se Mashiach não existisse, se ele não tivesse já vindo, nem o mundo e nem o próprio Israel suportaria o sofrimento. Que é que realmente o Zohar que é aquilo que se propôs, né, hoje. Então, corretamente. Né? Isso aqui é uma referência que fala de Mashiach na qualidade de Ben Yosef, né? Ben Yosef, ou seja, o servo sofredor. Ural Shmuel Zalman, o fundador do Hassidismo Rabat, detalha a natureza e os sintomas das aflições que Mashiach sofrerá. O Hafetz Haim,
em seu tratado sobre ansiar por Mashiach, discute o conceito das dores de parto de Mashiach. De fato, esta ideia, comparar o tempo de Mashiach à dor e ao sofrimento de dar à luz, é encontrada em todas as discussões filosóficas e místicas sobre Mashiach ao longo dos séculos. Com toda certeza, se a geração na qual Mashiach vier, infelizmente, irá conhecer muita dor e sofrimento, então o próprio Mashiach dela partilhará na verdade, assumirá a porção maior das aflições e da dor. Então isso aqui mais uma referência dentro desse tratado de Hafez Haim, né, que vai mais uma vez ratificar o que nós estamos aqui colocando, né? Se a gente pegar a profecia de Zacarias capítulo 14, a gente vai ver que metade do povo já está cativo, a outra metade já fugindo pelo vale que se fará ali no Monte das Oliveiras, para escapar da morte, né? Então, para quem pensa que a geração que antecede Mashiach é uma geração com tanto privilégio assim, está previsto aqui pelo Zohar, o Shimon Bar Yochai, profecia ou não, mas que relata uma realidade da profecia de Zacarias 14, que é uma profecia ainda a ser cumprida, diz passagem, mostrando ali que esse Mashiach, ele assumirá a porção maior no sofrimento. Aqui nós queremos deixar bem claro a todas as pessoas que irão assistir esse estudo, que estão assistindo esse estudo, é que as profecias, tanto da Torá, do próprio Tanar, né, e vários escritos judaicos confirmam isso, é que Mashiach, ele viria duas vezes. Nós teríamos duas vindas de Mashiach. Então dizer que Mashiach, ele virá somente como Ben David, e estabelecerá toda a era messiânica que as profecias propõem que ele faça isso, é no mínimo desconsiderar metade dos fatos e contextos proféticos que norteiam esse assunto. Mashiach viria duas vezes. Nós temos duas vindas de Mashiach. A própria Torá, nós vamos ver isso na continuidade do nosso estudo, fala que Mashiach viria duas vezes, né? Com dois profetas, com duas atribuições e com duas funções diferentes, uma distinta da outra. A primeira exatamente na condição de Ben Yosef, ou seja, como servo sofredor, aquele que cumpriria o que na profecia de Isaías 53 a ele foi proposto, de carregar as nossas enfermidades, enfim. Isso nos arremete à sua vida como Ben Yosef. E nós teríamos uma segunda vida posterior a essa, que seria exatamente a condição de Mashiach ben David, já como um grande rei, que ele sempre foi, e ele estabeleceu então a sua era messiânica sobre toda a terra. Então, desconsiderar duas vindas de Mashiach é anular o que as profecias do Tanar falam sobre o Messias. É anular. Ou dizer que ele só vem uma vez como Ben David é desconsiderar metade das profecias que a ele, Mashiach, o Tanar se refere. E o que nos dá a certeza da segunda vinda de Mashiach é justamente já aconteceu a certeza da primeira que já aconteceu. Então nós temos mais certeza de que Mashiach virá, não um poder, uma dinastia, uma monarquia, estabelecer uma monarquia, não. Mas o que nos dá a certeza de que ele virá a segunda vez é a certeza que nós já temos de que ele já veio a primeira vez com o Ben Yosef. Você falou a metade, né? Você está sendo até generoso, a metade dos acontecimentos, a metade das profecias. Eu acredito que possa até ser mais do que isso, né? Possa até ser mais do que isso. O que Mashiach já fez, sabe? É dito que livro nenhum do mundo poderia escrever todos os feitos de Mashiach. Todos os feitos de Mashiach. Então, realmente, não acreditar na segunda vinda, ou melhor, nas duas vindas de Mashiach, é algo muito duvidoso e que fica meio aquela dúvida, né? Nós temos certeza, porque nós temos a certeza da primeira vinda. O que nos dá mais certeza ainda
de que a segunda é apenas uma questão de tempo. E outra coisa, só para finalizar essa abordagem, que nós vamos nos ater com mais profundidade depois, é que se Yeshua ele não for o Mashiach que virá, ele não deverá vir como bem da vida. Porque se ele vir como bem da vida, ele ferirá, ele quebrará as profecias, ele pulou as profecias. Então, se Yeshua não é o Mashiach que virá não deverá vir como bem da vida. Então, que isso fique bem claro. Isso aí eu acho que nós temos que ser sinceros em dizer isso. Eu acho que na altura do estudo, que nós estamos aqui alguns minutos, uns 40 minutos, na altura do estudo nós temos a obrigação de dizer isso para as pessoas. Nós temos a obrigação, porque nós já falamos de Isaías 53, apesar que não era o enfoque principal, mas nós entramos por Isaías 53, que é contestado pelos rabinos da atualidade. Já falamos do Zohar, já continuamos falando aqui, e já estamos falando das duas vidas de Mashiach, o servo sofredor, que é aquele que manda que alguém toque nas suas enfermidades, toque nele para que as suas enfermidades passem para Mashiach, para que ele divida também o sofrimento, para que ele suporte com o povo o sofrimento, seja solidário ao sofrimento do povo. E nós estamos falando do Ben David, né? Porque no momento final do juízo do Eterno com as nações, Mashiach também virá para se compadecer do sofrimento do seu povo, para salvar o seu povo da destruição. Então, na altura do estudo, nós temos a obrigação de falar isso para quem nos assiste, para quem realmente nos acompanha. E o que nos deixa preocupado também hoje é que justamente os do nosso povo, do povo de Israel, que não acredita que Yeshua é o Mashiach, você pode observar, isso aí é uma coisa que fica um pouco explícita nas entrelinhas, de que eles não estão esperando o Mashiach ben Yosef, eles estão esperando o Mashiach ben David. Aqueles que não creem que Yeshua é o Mashiach, eles estão esperando o Mashiach ben David. E se o Mashiach que virá não for Yeshua, ele não poderá vir como ben David, ele terá que vir como ben Yosef, porque senão metade, como o Roshi mencionou, ou talvez até mais da metade das profecias serão puladas se Mashiach virá, se ele vir na condição de ben David. Entende? Então é perigoso, é comprometedora essa postura. Por isso que o nosso estudo ele não tem por finalidade simplesmente ou meramente comprovar que Yeshua é o Mashiach, não. Nós estamos afirmando Yeshua Hu HaMashiach, Yeshua ele é o Messias, tá? E isso é fato comprovado na Torá, Taná, e os próprios escritos rabínicos também ratificam isso, tá? E nós mais uma vez insistimos em dizer, nós lamentamos e ficamos um pouco preocupados, porque se a fé do nosso povo que não acredita que Yeshua é o Mashiach, tem que acreditar que o Mashiach que virá, ele virá como Ben Yosef, porque senão as profecias não vão se cumprir. E profecia não cumprida é profecia mentirosa. E isso vai entrar no colapso. Um colapso paradoxal dentro das escrituras sagradas. Não pode, porque o que o Eterno falou, como o próprio Eterno várias vezes nos nossos escritos sagrados, ele disse: o Eterno não é homem para que minta, né? Para que as suas palavras não se estabeleçam. Mas não é dito que a vida de um Mashiach ben David ou ben Yosef iria depender do povo de Israel da atualidade, daquele momento em que ele iria se manifestar. Dependendo do povo de Israel, ele viria como ben David. Dependendo do povo de Israel, ele viria como ben Yosef. Mas não é isso que as profecias falam. Outra coisa, o próprio Zohar já nos deu a dica que o Mashiach ben David, ele recebeu mérito. Ou seja, o Ben David é uma consequência do Ben Yosef, de um fato anterior. Ele adquiriu o mérito de se tornar o Ben David. As pessoas interessantes, elas mudam de fé assim, de uma hora para outra, sabe? Desacreditam das profecias, e isso realmente é preocupante. Porque, sabe, é bom ler, é bom conhecer muitas fontes, é muito bom, mas nunca perder de vista a nossa principal fonte. Torá, Taná, né? E
O Mashiach ben David é uma consequência do que foi Mashiach ben Yosef. Alguém recebe um mérito por uma bravura muito grande, por ter realizado algo muito extraordinário. Você vê, por exemplo, o prêmio, nós falamos pela manhã, o prêmio Nobel, né? Esses prêmios, eles não são por acaso, é por um feito extraordinário que repercutiu para o bem da humanidade. Então, o mérito, o prêmio é simplesmente um mérito que se dá, uma honra a que se dá a alguém que chegou lá e que, por estudo, por preocupação com a humanidade, essa é uma marca do nosso povo traz essa marca de ser um povo preocupado com as questões mundiais, a questão do aquecimento, a questão de árvores, plantar árvores. O nosso povo é um povo ecológico, um povo que se preocupa com a natureza, porque sabe que o Eterno não vai fazer outra natureza. Essa natureza que nós temos hoje aí na Terra é essa que vai ser restaurada na era messiânica, né? Na era messiânica. Então, os próprios informações, os próprios livros dos sábios, né? Nos dão dicas de que o Mashiach ben David, ele recebeu méritos para chegar onde chegou, né? Mashiach ben David é uma consequência de Mashiach ben Yosef. Simplesmente isso. O Salmo capítulo 22, inclusive recitado por Yeshua durante o seu martírio, retrata o sofrimento e angústia do rei Davi e prefigura, né, por muitos sábios judeus, é interpretado assim, uma alusão clara ao sofrimento de Mashiach. Inclusive, nós vamos falar isso aqui depois, que alguns achados do Mar Morto retratam o sofrimento de Mashiach, fazendo uma referência ao Salmo 22. E diz que aquele sofrimento que o Salmo 22 fala dos sofrimentos do rei Davi, é uma prefiguração do sofrimento de Mashiach, né? E esses achados, como a Moto inclusive fala que o nome do Mashiach seria Yeshua, né? Ainda no Zohar, na página 204, para nós terminarmos essa primeira abordagem, nosso estudo hoje, quando o Messias descer à terra de novo, olha só, observe a expressão aqui do Zohar, de novo ou novamente, a coluna de fogo se tornará visível a todos. O Messias se manifestará por meio de uma declaração de guerra no mundo inteiro, que nós conhecemos como a guerra do Armagedon, né, do Ra-Megiddo, né, no hebraico. Muitas nações se submeterão a ele, e o poder do Messias se fará manifesto a todos os homens, e conhecerão muitos reis, e muitos reis lhe declararão guerra, né? Aqui fala exatamente de Mashiach ben Davi, o rei de Israel, tá certo, gente? Então o Zohar 204 faz uma referência lá de Zacarias, o Rosh mencionou um pouco, né? Que justamente as nações se levantarão contra Israel com o intento de destruir Israel. E o que é que vai acontecer? Mashiach, não mais o Ben Yosef, viu hoje? É por isso que nós ficamos, quando eu falei que nós ficamos preocupados, que se não for Yeshua na colocação de muitos, o Mashiach que virá não pode vir como Ben Davi, ele deve vir como Ben Yosef, né? E a preocupação se reside exatamente nesse ponto, porque quando as nações se levantarem contra Israel para guerrear com a finalidade de destruir o nosso povo, o Mashiach virá, e esse não virá, esse Mashiach que virá, ele não virá na condição de Ben Yosef, ele já virá na condição de Ben Davi, ou seja, pelas profecias, pela cronologia profética, não há mais tempo para que Mashiach venha como Ben Yosef. Portanto, Yeshua Hu HaMashiach, Yeshua, ele é o Messias, porque nós estamos esperando o Messias que virá como Ben Davi, tá certo? Então, esse é o estudo que nós queríamos propor para hoje. Nós vamos dar continuidade na próxima abordagem. Vamos falar sobre o conceito de Yeshua Ben Pandeira, né, que é colocado distorcidamente por muitos para acusar a pessoa de Yeshua. Então, nós vamos começar no nosso próximo encontro falando justamente sobre esse tema. Então, que o Eterno abençoe a todos e leia para outros.